Para você que tem interesse em saber como reduzir os impostos da sua empresa e pagar, consequentemente, menos impostos, eu vou te mostrar agora uma forma passo a passo de como você pode fazer para que isso seja uma realidade na sua empresa. Eu vou compartilhar minha tela contigo e vamos diretamente ao assunto. Vamos lá? Essa estratégia aqui, ela pode ser aplicada para médico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista. É uma estratégia com objetivo específico de como fazer para a empresa pagar menos impostos. É uma estratégia que vai gerar dinheiro no seu bolso, é isso mesmo, no caixa da sua empresa e, consequentemente, diretamente no seu bolso. Você vai ver esse dinheiro ficar lá para você utilizar da maneira que você preferir. Antes de prosseguirmos, eu quero deixar bem claro que é uma estratégia totalmente dentro da lei. Às vezes, quando a gente fala de estratégia de pagar menos impostos, as pessoas remetem isso muito a algo ilegal. E não é essa situação aqui que eu vou te mostrar. Está totalmente dentro da lei. Você pode confirmar com o seu atual contador ou até mesmo realizar uma pesquisa mais profunda aí na internet. Essa estratégia, com o dinheiro que vai sobrar aí no caixa da sua empresa, consequentemente no seu bolso, vai permitir que você possa fazer investimentos, viagem, aquisição de bens. Você vai usar como você preferir, né? Investimentos é muito bom porque faz o dinheiro trabalhar para você e render ainda mais com a estratégia que a gente vai aqui utilizar, que eu vou te mostrar. Então vamos lá. Para essa estratégia fazer sentido, eu estou falando basicamente da opção pelo regime de tributação da empresa. Existem 3 opções que a sua empresa pode optar para ser tributada: Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Vamos abordar aqui especificamente na nossa estratégia os regimes do Simples Nacional e do lucro presumido, porque do lucro real só faz sentido para empresas de grande porte que faturam bem alto e, consequentemente, também tem muitas despesas, podendo ou não ter prejuízo. Então, é uma estratégia mais focada para determinados portes de empresa que podem ter prejuízo em determinado período do ano. Não é essa estratégia aqui que vamos utilizar, vamos focar no lucro presumido e no Simples Nacional. E para você entender o que é regime de tributação, é um termo muito diferente do seu dia a dia, basicamente, para simplificar o seu entendimento, eu trouxe o conceito aqui da seguinte forma: regime de tributação basicamente são as regras que estabelece como sua empresa vai pagar os impostos, vai recolher os seus impostos para a Receita Federal. E eu trouxe uma imagem também para simplificar o entendimento de um casamento. No momento em que 2 pessoas vão se casar, elas devem optar por algum tipo de regime de bens, que pode ser comunhão parcial de bens, comunhão total, separação total de bens, tá? Então, ali são as regras basicamente estabelecidas. Quando o casal opta por determinado regime, está basicamente escolhendo qual a regra em caso de divórcio, como se tratará os bens, né? Como será a divisão dos bens. Então, essa associação está relacionada também para você entender como é que funciona basicamente o regime de tributação de uma empresa. Quando você escolhe determinado regime, você está escolhendo as regras desse regime e escolhendo como a sua empresa vai pagar os impostos. E aí eu vou aprofundar agora sobre quais são as regras do Simples Nacional. Dentro do Simples Nacional, possui um anexo para cada segmento de negócio. Como assim? Como assim anexo? Existem vários segmentos de negócio, certo? Então, existe comércio, indústria, serviços. Então, o Simples Nacional, ele já fez uma separação a partir daí. Ele criou um anexo para cada segmento. Existe o anexo 1 para o segmento de comércio, o anexo 2 para o segmento de indústria, e dentro de serviço ele criou 3 anexos. Então, anexo 3, 4 e 5 para categorizar alguns serviços que são similares dentro de cada anexo. E para cada anexo, ou seja, para cada segmento, existe uma tabela própria com as alíquotas definidas do impostos, tá? As alíquotas definidas dentro dessa tabela. E essas alíquotas são variáveis de acordo com o faturamento bruto da empresa dos últimos 12 meses.
eu quero que você entenda essa parte aqui. A principal informação que você precisa entender aqui. Sua empresa é serviço, então vai existir um anexo para serviços. Ou se sua empresa for comércio, vai existir um anexo diferente para o comércio. Como a gente está tratando especificamente aqui de médico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, existe um anexo pré-determinado pela legislação de falar, se o seu serviço for médico, você for exercer na área de medicina, atividade na área de medicina, o seu anexo será o 5. Pronto, então a legislação já definiu qual é o anexo. Dentro desse anexo também possui a sua própria tabela, onde estão lá definidas as alíquotas dos impostos e que elas são variáveis. É isso que eu quero que você entenda. A alíquota ela é totalmente variável em função do seu faturamento, do faturamento da empresa. Na prática, quanto maior for o faturamento da sua empresa, maior será essa alíquota. Quanto menor for o faturamento da empresa, essa alíquota também tende a reduzir. É importante que você entenda essa questão da variação das alíquotas. Não é uma alíquota fixa. Então, quanto maior o faturamento, mais caro ficará os impostos. E aqui eu trouxe uma imagem também para facilitar o seu entendimento em relação ao anexo ali do Simples Nacional. Imagine que essa pizza completa signifique o regime de tributação do Simples Nacional. Quando você pede uma pizza tamanho família, vamos supor aqui que você possa pedir até 5 sabores. Então, existem diferentes sabores para compor essa pizza. Então, existem diferentes anexos para compor o Simples Nacional. Então, a pizza por inteiro representa o Simples Nacional. Cada sabor representa um segmento. Cada segmento representa um anexo. E aqui eu já trouxe especificamente para que você saiba e entenda que para as atividades de médico, enfermeiro, psicólogo e nutricionista, determinado por lei, essas atividades são tributadas no anexo 5. E a tabela do anexo 5, a tabela dos impostos, a alíquota inicial começa em 15,5%. Nesse gráfico aqui também, eu trouxe para você visualizar, né, os cinco anexos. Então, anexo 1, anexo 2, anexo 3, anexo 4 e anexo 5. Se você observar aqui, o anexo 5 ele possui uma maior representatividade aqui no gráfico, pois a alíquota do anexo 5 é a mais elevada em relação aos demais anexos. Partindo já para uma tabelinha aqui para você entender a variação das alíquotas, eu trouxe uma simulação aqui como se a empresa faturasse 15 mil por mês. Então, vezes 12 vai dar um RBT12. RBT12 quer dizer receita bruta dos últimos 12 meses de faturamento. Então, para essa empresa que fatura até 180 mil por ano, a alíquota inicial é de 15,5% no anexo 5. Para quem fatura 20 mil por mês, tendo uma média aí de 240 mil por ano, a alíquota já sobe para 16,13%. E assim, se você observar, já para a última faixa aqui de exemplo que eu trouxe, 360 mil por ano, 16,75%. O que eu quero que você entenda é essa variação aqui. Quanto maior a receita mensal, maior o histórico dos últimos 12 meses, maior será essa alíquota, tá? E aqui eu trouxe uma figura só para a gente criar a imagem do leão. Imagina o seguinte, essa boca aqui, essa mordida, né? Quanto maior essa boca, essa fome, maior vai ser a mordida da Receita Federal na sua empresa, dentro do Simples Nacional. Quanto maior o faturamento, maior será a mordida do leão. Dentro do Simples Nacional, é assim que funciona a sistemática de você recolher os impostos da sua empresa. E eu trouxe um cenário aqui, considerando que a empresa fature 30 mil reais por mês, 30 mil vezes 12, 360 mil por ano. Então, para esse RBT12, encontraremos uma alíquota de 16,75%. E como é que você pode fazer para encontrar o valor mensal dos seus impostos? Você vai pegar o seu faturamento mensal e multiplicar por essa alíquota de 16,75%. Nessa simulação, considerando 30 mil de faturamento, 30 mil de renda, 30 mil o valor que você está emitindo a sua nota fiscal, vezes 16,75%, dá um total de R$ 5.025 de imposto por mês. É bem alto, mas
Vamos mostrar agora como que podemos fazer dentro da lei para você reduzir esses impostos, tá? Dentro ainda do próprio sistema do Simples Nacional, existe a possibilidade da empresa efetuar uma mudança de tributação, sair do anexo 5 e ser tributado no anexo 3. E existe uma grande vantagem nessa situação. Lembra que eu falei que para cada anexo existe uma tabela pré-definida? Então, a tabela do anexo 3 é mais vantajoso do que a tabela de impostos do anexo 5. E aqui eu trouxe a mesma tabela com os mesmos números anteriores, mas com alíquotas diferentes, porque a tabela do anexo 3 é diferente, possui alíquotas menores, tá? Então, para a empresa que fatura R$15.000 por mês vezes 12, vai dar um total de R$180 mil por ano, a alíquota inicial no Simples Nacional é de 6%. Lá no anexo 5, estava em 15,5%, mais que o dobro, tá? E assim sucessivamente, aqui a mesma regra, tá? Quanto maior o faturamento, maior será a alíquota. Considerando aqui o mesmo cenário de R$30.000 por mês, 30 mil vezes 12, 360 mil por ano, a alíquota será definida em 8,6%. Para você encontrar o valor do imposto que você está pagando, você vai pegar a sua renda, o seu faturamento de 30 mil nessa simulação e multiplicar aqui por 8,6, que vai dar um total de 2.580 de impostos por mês. Poxa, já é uma economia aí significativa comparando o anexo 3 para o anexo 5, tá? Só que existe uma regrinha, existe uma regra definida pela legislação para que você possa fazer essa mudança e sair do anexo 5. E a regra é: a empresa deve ter um custo mensal com funcionário, uma despesa mensal com funcionários ou efetuar uma retirada de prolabore que represente 28% do faturamento mensal da empresa. Se você tem funcionários ou tem a previsão de contratar funcionários, acaba facilitando um pouco mais essa questão da estratégia. Mas eu vou aqui trazer uma simulação considerando que você não tem a pretensão de contratar funcionários e é você mesmo quem presta os serviços dentro da sua própria empresa. Então, como é que a gente faz para achar ou aplicar essa regra do fator R? Primeiro eu trouxe a definição do que é prolabore para você entender. Prolabore é um salário fixo que será pago ao próprio dono da empresa. Então é como se você tivesse, abre aspas, a carteira assinada dentro da sua própria empresa. Então é um salário que vai para você mesmo, que é dono da sua empresa, tá? Sobre esse prolabore, sobre esse salário, aí sim vai incidir dois impostos chamados de INSS e IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte. A alíquota do INSS é de 11% e já a alíquota do Imposto de Renda varia de 7,5% a 27,5%. E aí você fala: poxa, Bruna, mas aqui você já me apresentou mais dois impostos, além do DAS, que é o Imposto do Simples Nacional, que é recolhido mensal conforme os exemplos que eu te mostrei. Mas se você observar, ainda assim será mais vantajoso. Considerando o mesmo faturamento aqui dos R$30.000, para a gente encontrar qual é o valor da despesa, qual é o valor do prolabore, basta aplicar os 28%, que é o que a legislação define, sobre, vezes R$30.000 de faturamento. Encontramos aqui um prolabore de R$8.400. Então, como é um salário que vai para você mesmo, esse pagamento de prolabore a gente não considera como um imposto, como uma despesa, porque é um valor que vai para o próprio dono, vai para o próprio empresário. Então, o que a gente considera aqui, analisando os impostos da empresa, a gente considera somente, efetivamente, os DARFs, os impostos a serem pagos, que é o INSS e o Imposto de Renda. Para esse prolabore de 8.400, totalizando aí esses dois impostos, dá um total de R$2.005,84, tá? E aí, o que é que acontece? Vamos agora somar os impostos aqui do prolabore, que deu R$2.085, tá? Mais o 2.580 do DAS, que é o imposto do anexo 3. Então, totalizando os dois, dá um total de R$4.585.
ainda assim é mais vantajoso do que você ser tributado diretamente no anexo 5 do Simples Nacional. O custo aqui, considerando todos os impostos no anexo 3, deu 4.585. Só para a gente voltar aqui e comparar melhor, lá no anexo 5 deu um total de R$ 5.025. Então, R$ 5.025 é mais caro para a sua empresa do que R$ 4.500, tá? Então, ainda assim, essa estratégia que eu acabei de te apresentar aqui do anexo 3 é mais vantajoso. Aqui eu já falei as regras de tributação pelo Simples Nacional e agora vamos partir para a tributação pelo regime do lucro presumido. Regras diferentes. É como se o casal optasse agora por um outro regime de separação ou comunhão de bens, tá? Totalmente diferente. E aqui quais são as regras do lucro presumido? As alíquotas dos impostos no lucro presumido são fixas, então já começa aí uma extrema diferença. Simples Nacional, alíquota variável. Quanto maior o faturamento, maior será a alíquota dos impostos. Lucro presumido não tem variação. Então, se a empresa faturou 30, 35, 40, 50 e assim por diante, a alíquota é fixa, são fixas, não vão ter variação. Somando aqui todas as alíquotas dos impostos dentro do lucro presumido, dá um total de 13,33% que será aplicado sobre o faturamento da empresa. Aqui eu trouxe uma observação que a gente está considerando aqui dentro da categoria, dentro de todos os impostos, consideramos o ISS com alíquota de 2%, porque especificamente para o ISS, ele varia de município para município. Então, eu trouxe aqui considerando o cenário de Feira de Santana, que é 2% para a categoria de médico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, ok? Então, somando todos os impostos, representa um total de 13,33%. E pode surgir uma dúvida aí já. Então lá no Simples Nacional é um imposto só e aqui são vários impostos? Não, não é isso. Lá no Simples Nacional são os mesmos impostos aqui do lucro presumido. PIS, COFINS, ISS, Imposto de Renda e Contribuição. A diferença é, lá no Simples Nacional, a empresa vai pagar um único boleto chamado DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional, mas dentro desse boleto estão contidos todos os impostos com alíquotas diferentes do lucro presumido. Aqui no lucro presumido é gerado um boleto, um DARF individual para cada imposto. E a soma de todos eles representa 13,33%. É importante eu reforçar esse entendimento aqui, porque às vezes você receber 5 boletos ao invés de um pode te dar uma sensação de que você está pagando mais impostos. E é uma sensação falsa. São mais boletos, são mais guias individuais, mas a soma de cada imposto na composição aqui das regras do lucro presumido são menores do que a do Simples Nacional e eu vou te mostrar isso agora. Considerando que a sua empresa tenha, considerando o mesmo cenário, né, de faturamento de R$30 mil por mês, vezes 33,33%, dá um total aqui de R$ 3.999 por mês. Então você já consegue identificar de forma muito bem clara que no lucro presumido, para esse cenário aqui de R$30 mil, é muito mais barato a empresa pagar impostos, é muito mais vantajoso, tá? Por ano isso representa um total de R$ 47.988. E aqui para a gente finalizar essa estratégia, e eu espero que você tenha entendido, eu vou te mostrar agora um quadro comparativo. Simples Nacional anexo 5 por ano, 60.300. Simples Nacional no anexo 3 por ano, 55 mil, considerando já os impostos do Prolabore e tudo mais, tá? Já no lucro presumido por ano, R$ 47.988. Então você consegue identificar uma grande economia anual de impostos. Se você multiplicar essa economia aí ao longo de 2, 3, 4, 5 anos, é muito dinheiro que, se você não seguir essa estratégia, você pode estar perdendo. Eu espero que você tenha entendido. Se você ficou com alguma dúvida,
ou deseja uma simulação dessa específica para a sua empresa, entre em contato com a gente e garanta a sua consultoria totalmente gratuita. Não cobramos nada por fazer essa simulação, de forma que você possa aplicar de imediato aí para a sua empresa. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.